igreja, meus queridos irmãos, irmãs, pais, padrinhos, minha saudação também, mais uma vez, aos visitantes, aos aniversariantes. Quero também rezar e acolher a Ioana, que hoje é aniversariante, seus pais que aqui estão. Ioana, uma amiga nossa, a sua família, muito simpática, amiga nossa também. Deus abençoe vocês, né? Rezando por Dona Maria Almeida, seus 83 anos, Maria do Lourdes Cavalcante, 91 anos, Marcel, e também José Augusto. Rezando para que Deus continue a derramar graça e bênção na vida de cada um de vocês. É um dia especial, é o dia do Senhor, é o dia Dominus, é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia para nós rendermos graças a Deus pela vitória da ressurreição. E quando nós olhamos para trás e recordamos o itinerário que nós fizemos, o itinerário penitencial, que nós chamamos de Quaresma, para que hoje pudéssemos chegar ao domingo de Páscoa e com toda alegria celebrarmos a ressurreição. Ainda é de madrugada, dizia o texto, onde Maria Madalena correu para o túmulo. Maria Madalena ainda estava presa àquilo que havia presenciado, que foi a Sexta-feira Santa. Maria Madalena foi ao túmulo para chorar, para se lamentar a morte de Jesus. Maria Madalena, ela ainda estava com a sua fé meio que obscura, porque o texto diz que era de madrugada. De madrugada ainda a visão é curta. O sol aos poucos começa a surgir, para nós compreendermos que de fato é a graça da ressurreição. E quando nós observamos que ela estava presa ao sofrimento, e diante daquela experiência que ela chega ao túmulo, onde foi comunicada pelo próprio anjo que ela estava presa aos mortos, estava procurando entre os mortos aquele que de fato havia ressuscitado. Maria volta para comunicar aos discípulos aquilo que havia escutado. Neste momento nós compreendemos que esta imagem nos remete à imagem de uma igreja portadora da novidade, de uma igreja que tem como missão anunciar o ressuscitado. A imagem de Maria Madalena, que volta apressada para comunicar aos discípulos aquilo que havia escutado, é a imagem de uma igreja missionária. É a imagem de uma igreja em saída. É a imagem de uma igreja que tem como missão anunciar o ressuscitado. E aí, esses dois discípulos correm para o túmulo, vão constatar. O texto vai então destacar a figura do discípulo amado. Interessante um pormenor: Pedro e o discípulo amado. Esse discípulo amado significa eu e você, significa a missão que de fato Deus nos confiou. E mais ainda o texto diz que apressadamente este discípulo correu e chega por primeiro, para dizermos que é preciso que nós também possamos nos dirigir ao túmulo para constatarmos que de fato o túmulo está vazio. E aqui vem toda a questão da hierarquia. Mesmo chegando por primeiro, ele aguardou a chegada de Pedro, e Pedro ali adentro, Pedro como chefe da igreja, Pedro como chefe do grupo, Pedro como líder, tinha ali então como prioridade entrar por primeiro, para percebermos que Pedro também como chefe era aquele que tinha autoridade de constatar, de provar, de testemunhar de fato que o túmulo estava vazio. Então, meus amados, é a graça do ressuscitado, é a graça de um Deus que ama, é a graça de um Deus que com certeza chega ao nosso encontro. E mais ainda, Maria Madalena estava preocupada com ali
na sua visão humana, e nós então observamos que é preciso que nós tenhamos fé. O discípulo amado, com certeza, teve pressa, e nós também queremos nos apressar, nós também queremos nos agachar, nós com certeza queremos correr, e o ressuscitado não está mais preso a um lugar físico. O ressuscitado está onde nós estamos. O ressuscitado está em todas as partes. O ressuscitado está onde o amor está. O ressuscitado está onde a caridade está. O ressuscitado está onde há ali então acolhimento, onde há simplicidade, onde há humildade, onde há esperança. O ressuscitado está presente. O ressuscitado está em sua casa. O ressuscitado está em sua família. O ressuscitado está em seu trabalho. O ressuscitado está de fato onde nós procuramos viver a experiência de um verdadeiro amor. Então, meus amados, nos motivemos a exemplo dos discípulos para que nós também possamos nos apressar e aí então chegarmos ao túmulo para constatarmos que de fato o túmulo está vazio. E aí, diante dessa experiência, nós queremos fazer como o próprio Pedro fez, como bem nos mostra a leitura. Pedro que dá um testemunho apaixonante da ressurreição. Pedro que fala da sua experiência antes, durante e após a ressurreição. Pedro que fala com toda a categoria aquilo que experimentou, aquilo que viveu e ali então testemunhou. E nós, durante esse tempo pascal, vamos estar meditando o livro dos Atos Apóstolos, a experiência das primeiras comunidades, que nós chamamos de comunidades primitivas, onde três características vão sobressair: a oração, a fidelidade aos ensinamentos e a reciprocidade, onde tudo era colocado em comum, fruto da presença do ressuscitado. E mais ainda, São Paulo vai dizer, diante da experiência da ressurreição, é preciso que de fato nós deixemos de lado tudo aquilo que não nos faz bem, que nós deixemos de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. E é preciso que nós andemos como filhos da luz. É preciso que nós busquemos as coisas do alto. Buscarmos as coisas do alto é nós buscarmos Deus. Buscarmos as coisas do alto é nós nos tornarmos sensíveis. Buscarmos as coisas do alto é nós nos colocarmos sempre no lugar do outro. É Páscoa, é vida nova, é ressurreição, é alegria. Nós cantávamos o refrão do Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós. Durante essa semana inteira, a gente pôde viver cada mistério. A gente vivenciou o mistério da paixão, o mistério da morte, e hoje, com toda alegria, estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a vida nova. Ontem tivemos uma celebração um pouco longa, que foi a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Uma celebração que teve uma duração de 2 horas e 30 minutos, mas aqui quem veio celebrar não arredou. Quem veio pensando que seria uma missa breve, acabou desistindo, mas o povo então permaneceu. A harmonia, os salmos todos cantados, as leituras bem proclamadas, uma celebração bacana, para que de fato nós pudéssemos nos preparar para que hoje, assim com toda alegria, celebrássemos a Páscoa. Então, meus amados, nós queremos voltar para as nossas casas com esse desejo de cada vez mais anunciarmos o ressuscitado, assim como hoje nos ensina o discípulo amado. Que nós nos aprovechemos, que nós nos apressemos, que nós possamos correr para que de fato possamos anunciar aquele que ressuscitou e continua presente em nosso meio e é manifestado mediante as nossas orações. Que o Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora, a Mãe da Ressurreição, Nossa Senhora, continue a interceder para que de fato possamos testemunhar a
esse Deus que nos alcançou com a sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.